Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira, 19 de novembro de 2024. Estamos aqui nesta tarde de terça-feira feliz, contente, porque temos a presença de Deus. Coisa valiosa, irmãos, preciosa, é a presença de Deus. Coisa tremenda. É sabermos que Deus está conosco, que podemos sentir, viu, meus irmãos? Lógico, não podemos agir com sentimentos. Se eu não sentir a presença de Deus, Deus não está comigo. Não é bem assim. Mas por vários momentos a gente sente, né, aquela presença gloriosa de Deus, né? A gente sente o coração queimando. Que coisa gostosa sentirmos a presença do Senhor conosco. É tremendo. Porque eu falo desta forma, porque porque nós andamos por fé, e não por sentimentos, não por vista. Então nós devemos crer, acreditar que o Senhor está conosco. A sua presença é real. Mas quando o buscamos de todo o coração, Ele nos dá esse privilégio de sentirmos o calor da sua presença. Aleluia! É muito bom a presença de Deus. Que você nesta tarde possa sentir a presença do Senhor na sua vida e você ter a convicção de que Deus está cuidando de você em todo o tempo. Ele não nos abandona. Nesta manhã falamos um pouquinho sobre o Salmo 23. Estava uma benção a nossa live. Venha, você que ainda não participa da live, vem participar conosco. Todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã, estamos aqui, falando da palavra de Deus, atendendo você, orando com você, né, parabenizando os aniversariantes, enfim. Nós estamos aqui interagindo todos os dias, das 8 às 9. Eu sei que não dá para atender todos, porque a gente tem que falar também a palavra do Senhor, e eu tenho o horário das 8 às 9, eu não gosto de passar, mas todos os dias estamos aqui. Você é o nosso convidado, você que já esteve conosco, que Deus abençoe a sua vida, você que tem participado, tem estado conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. E nesta tarde eu quero dar continuidade, irmãos, do Salmo 23. Muito lindo esse Salmo. Quero continuar falando que de manhã é um tempo muito corrido. A gente foca mais na oração, em atender os irmãos. Mas nesta tarde continuamos. Falei nesta manhã que o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, nada me faltará. E se Ele é o nosso pastor, nós devemos segui-lo. Quando seguimos ao Senhor através da palavra, olha que os pastores, na época, chamavam as ovelhas, até hoje. Eles vão chamando as ovelhas e as ovelhas lhe seguem, lhe obedecem. Então o Senhor usa essa metáfora, essa linguagem de palavra, que nós também, para aproveitarmos de deitar em verdes pastos e também aproveitar as águas tranquilas, precisamos seguir ao Senhor, ou seja, precisamos obedecer a palavra, a Bíblia Sagrada. É o caminho, né? A voz do pastor nos chamando, é a palavra de Deus. Quando seguimos, com certeza tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma. Glória a Deus por isso, né? E o 4, irmãos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. É um segredo para nós, irmãos, que somos guiados pelo pastor. Seguimos o nosso pastor, que é Deus, né? Seguimos a Ele pela palavra dele, então não precisamos temer. Ainda que você passe e eu passe pelo vale da sombra e da morte, Deus cuida de nós. Deus está nos protegendo. Então por isso que ele fala aqui também, porque, olha, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você, irmão. O Senhor está com você, irmão. Pastor, eu estou passando um perrengue, tá difícil. Estou passando uma situação difícil, mas o Senhor está contigo. Ele está te vendo, Ele está acompanhando, Ele conhece o seu sofrimento. E Ele vai te dar vitória. Então, continue seguindo o pastor, continue ouvindo a palavra dele, ouvindo as instruções dele, que é a palavra de Deus. Muitas das vezes queremos andar do nosso jeito, viver da nossa maneira, fazer o que nós achamos que devemos fazer, sem a instrução da palavra. Irmãos,
é 90% de chance de errarmos e sofrermos. Nós precisamos de viver a palavra de Deus. É o que Deus deixou para nós. É a voz de Deus falando conosco. Por que muitas pessoas hoje não ouvem a voz de Deus? Porque não tem coragem, não tem disponibilidade, não tem tempo. Tem muitos que não dão bola para o quê? Ler a Bíblia. Isso aqui é Deus falando com você. Ele fala comigo todo dia através da palavra. Eu gosto de, muitas das vezes, eu leio a Bíblia até de joelho. Costume meu. Não sou mais santo que ninguém, é um costume meu. Quantas vezes eu estou ali em lágrimas, lendo a palavra, todo dia eu leio, mas quantas vezes eu estou ali, a palavra está falando comigo, me confortando, me consolando, me instruindo, me corrigindo. Para quê? Porque somos uma joia preciosa nas mãos de Deus. Mas a joia só tem o seu valor quando é purificada. O diamante precisa ser lapidado, o ouro precisa ser purificado através do calor. Assim somos nós, irmãos. Somos uma joia preciosa nas mãos de Deus, mas Deus nos lapida, Deus nos purifica. E para nós é sofrimento. Para nós parece que é uma eternidade, parece que não vai acabar o sofrimento, mas é Deus nos purificando. É Deus trabalhando, é Deus tirando a nossa arrogância. É Deus trabalhando no nosso caráter, porque precisamos ter um caráter transformado. A palavra de Deus tem esse poder de transformar o caráter do homem. E quanto mais a palavra de Deus vai entranhando na nossa vida, nós nos torna mais parecido com quem? Com Cristo, o nosso Senhor, a quem a Bíblia manda nós imitar. Paulo fala isso. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Não temos Paulo para imitar, mas vamos imitar Cristo. Vamos imitar o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, um termômetro, para saber se você está parecido com Cristo ou não, mansidão e humildade. Quanto mais perto de Cristo, somos mais humildes e mais mansos. Porque Jesus fala isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade tem faltado em muitas pessoas. Mansidão também. Quantas pessoas bravas, né? Quantas pessoas nervosas, bravas. Quantas pessoas você não pode pisar no pé dela que ela paga com o mesmo pisão, até pior. Então Jesus não ensina isso para nós. Mas ele ensina mansidão, humildade. Aleluia. Virtude maravilhosa é a humildade. Não é ser pobre, irmãos. Tem pobre arrogante, tem rico humilde. Né? Porque muitos, quando a gente fala em humildade, olha já para o lado, né? Se a pessoa é bem de vida ou não. Nem sempre, irmãos. Lógico. Quem é rico tem mais chance de ser arrogante, prepotente, né? Confiando em si próprio, no seu dinheiro. Quem é pobre tem mais tendência de ser mais humilde, dependendo aqui a humildade fala depender de Deus. Quantos, né? Até pobre mesmo, como a gente, e é arrogante, não é humilde. Se dá poder para ele, meu Deus, sai de perto. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ele. E Deus também conhece, sabe como é que Deus nos conhece também? Quando ele permite que a prova venha sobre nós. Como nós reagimos? Como nós reagimos quando Deus permite a prova? Será que somos como Jó? Fiel, que não pecou? Ou a prova começa e já começamos a murmurar? Questionar. Duvidar. Muitos até abandonam o barco. Não, meus irmãos. Deus nos conhece nesse momento. Porque é muito fácil eu falar glória a Deus, aleluia, quando tudo está indo bem. E quando está indo tudo mal? Quando as coisas estão difíceis, como eu reajo? Aí que Deus sabe quem é o verdadeiro adorador. Quem lhe ama de verdade. É na hora da escassez, é na hora da dor, é na hora da falta, é na hora que as portas estão fechadas. Aí que nós revelamos quem nós somos diante de Deus. Agora, diante dos homens, sabe como somos revelados quem nós somos? Quando temos poder.
Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e recebe o cargo agora de gerente. Aí você vai conhecer quem que é aquela pessoa quando ele passou a ser gerente. Como que ele vai tratar os seus liderados, como que ele vai tratar os seus companheiros, os seus colaboradores. Aí você conhece quem é a pessoa. Agora, diante de Deus, porque Deus já conhece isso. Isso é diante dos homens. Agora, diante de Deus, Deus, tira a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador, é na prova, na luta. É na hora que está tudo difícil. Será que eu murmuro? Será que eu reclamo? Será que eu abandono o barco? Será que eu começo falar para todas as pessoas e deixo de orar, de falar com quem pode resolver? Ou será que eu começo a desabafar nas redes sociais? Começo a desabafar com os amigos, desconhecidos e aí vai? Aquela mulher de Sunem, a Sunamita, que a Bíblia nem diz o nome, quando o filho dela morreu, os outros perguntavam para ela, como é que tá tudo bem? Ela dizia, vai tudo bem. Geazi, servo do profeta, foi encontrar, vai tudo bem com o moço, vai tudo bem com o marido, vai tudo bem. Mas quando chegou no pé do profeta, porque naquela época, a pessoa precisava de um sacerdote. Não é como hoje que Jesus abriu as portas. Hoje nós podemos chegar diante de Deus, naquela época não. Aquela mulher precisava de uma pessoa entre ela e Deus. No caso, seria o profeta. Ela chegou nos pés do profeta e, ô profeta, falei para você não me enganar. Eu falei para você não mentir para mim. Porque ela não falou nada com o filho. E ele orou a Deus e Deus deu um filho para aquela mulher. Porque ela foi boa para o profeta. Era uma pessoa de coração bom. Aí Deus deu um filho para ela, agora o filho morre. Aí mais ela não reclamou com ninguém. Ninguém sabe a dor dela, nem o profeta. Deus não revelou nem para o profeta. Ela falou com a própria boca. Aí todos sabem da história. Eliseu foi lá, orou sobre o menino, deitou sobre o menino, ali e tal, e orou e Deus deu a vida àquele menino novamente. É assim, meus irmãos. O verdadeiro adorador, o verdadeiro servo de Deus que sabe e conhece o seu Deus, que é o nosso pastor, que está conosco em todo o tempo, podemos passar sim, andar pelo vale da sombra e da morte, que fala de perigo, irmãos. Que fala de morte, que fala de escuridão, sombra e morte, que fala de trevas, situação de adversidade. Mesmo que nós andássemos, olha só, não precisamos temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Fala de vara, correção. Cajado, aquele que tinha aquela ponta, aquela argola na ponta, se o animalzinho ali, o carneiro, ali a ovelha estivesse indo para caminho errado, algum buraco, ele usava aquilo para puxar de volta. Então aqui fala de correção, aqui fala de cuidado. A vara que o cajado era para cuidar do rebanho. Aqui o salmista diz, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Teu cajado e a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus, irmãos, ela nos consola. Ela nos põe no caminho certo, no trilho certo, para não perdermos o foco, que é a vida eterna. Hoje, infelizmente, muitos já não estão preocupando mais com a vida eterna. Está preocupando com tantas coisas e tem esquecido do primordial, que é a vida com Deus. Deus pode nos chamar a qualquer momento. Eu não preciso temer a morte. Eu preciso estar preparado para a morte, mas não temer. E como se prepara, pastor? Estar bem com Deus. Estar bem com as pessoas. Estar em obediência à palavra. Estar ali, em conformidade com a ordem do nosso pastor, a ordem do nosso Senhor. Então, meus irmãos, devemos estar preparados. Intimidade com Deus. Junto, estarmos seguindo a voz do nosso pastor. Não podemos perder o nosso pastor de vista. Devemos estar seguindo de pertinho. Ou sendo orientado pela voz dele, orientado pela palavra dele. Então devemos estar prontos para ouvir. Hoje muitos já não querem ouvir mais o santo evangelho. Só quer escutar a palavra que lhe agradam. Só quer ser massageado o seu ego.
Só quer escutar o que convém, irmãos. Que situação que estamos chegando. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada a ela. As pessoas não querem ser confrontadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra vai te confrontar. A verdadeira e genuína palavra de Deus, ela nos confronta. Porque Deus corrige quem Ele ama. Deus corrige quem Ele ama. Se estivermos sem correção, não somos filhos, somos bastardo. Filho não natural. Não somos filhos, somos bastardo. Mas Ele corrige quem Ele ama. Eu louvo a Deus porque sempre Ele está nos orientando. Ó, meu filho, não entra para esse caminho. Ó, minha filha, não faz isso. Ó, meu servo, minha serva, cuidado. Isso vai dar problema. E muitas das vezes nós não ouvimos, endurecemos a serviço. Tampamos o nosso ouvido e quebramos a cara. Aí depois vem, Deus me socorre. Deus te avisou antes. Deus te alertou antes. A palavra de Deus está te alertando. Agora você vai, age da sua maneira, agora quer que Deus te socorra? Pense bem. Ponha-se no lugar do Senhor. A palavra sempre está nos orientando. A palavra sempre está nos guiando. A palavra é como a vara e o cajado na mão do pastor. Ela vai nos orientando, nos centralizando ali, mesmo estando atrás, nós estando atrás, seguindo o pastor, vai ter momento que ele para as ovelhas pastar. Aí ele fica observando, às vezes alguma vai para a beira do buraco ali, um despenhadeiro, e vai lá com aquele cajado e puxa. Vai tirando ela do perigo, assim Deus faz com nós, irmãos. Ele cuida, mas precisamos ouvir a tua voz. Precisamos obedecer a palavra dele, irmãos. Infelizmente, hoje estamos em tempos de que as pessoas querem a bênção sem conhecer o abençoador. Mas eu te digo nesta tarde, tenha um relacionamento com o abençoador. Seja ovelha, não bode. Siga o seu pastor, que é o nosso Deus. Siga o nosso pastor, através das Escrituras. Faça a vontade de Deus. Seja orientado, iluminado, iluminada pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra condena, você deve condenar. Foge. Aquilo que a palavra de Deus aprove, faça. Aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, vamos fazer, vamos obedecer. A palavra não é um livro de restrições. Muitos veem a Bíblia como um livro, não pode, não faz. Nossa, ela manda fazer amar. Manda ganhar almas para o Senhor. Manda nós sermos luz neste mundo, sal. Ela tem várias orientações para nós. Mas, muitas das vezes, nós vemos a palavra somente como um livro de proibições. Por quê? Porque somos tendenciosos, irmãos. Deus conhece nós, é Ele que nos formou. Ele sabe o nosso sentimento. Nós tomba para o lado do pecado. Sabia disso? Nós somos inclinados para o lado do pecado. Para pecar contra o Criador, desde o princípio. A gente vê que o homem, quando eu falo homem, Adão e Eva, a Eva, no caso, não ouviu, não obedeceu a Deus, mas obedeceu uma serpente. Observa para você ver. O homem no início não obedeceu à voz de Deus, mas obedeceu à voz de uma serpente. Olha como o homem é inclinado a pecar. E hoje não mudou. As pessoas não obedecem a Deus, mas continuam ouvindo e obedecendo o diabo, que é a antiga serpente. Não é verdade? A facilidade que o povo tem de fazer o mal, a facilidade que o povo tem de matar, roubar, destruir, prostituir, se drogar, tantas coisas ruins. Não precisa ninguém ensinar, parece que a criança já nasce sabendo. É uma coisa terrível, é o pecado, que já está entranhado em nós. E se nós não obedecermos a Deus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos perder a batalha. Por isso que Paulo fala sobre essa batalha. Há uma guerra interior entre o homem exterior e o homem interior. Há uma guerra, a carne contra o espírito. Quem você alimentar mais, vai vencer. É como se fosse dois cachorros, dentro de você. Se você alimentar só um, ele vai ficar fortão. O outro vai morrer raquítico.
Então, se você alimenta o Espírito, as coisas de Deus, as coisas do Espírito que nos aproximam de Deus, você vai ficar, né, fortão, resistente, né, não vai ter lugar para a carne. Agora, se você alimenta a carne, né, e que não falta também alimento para a carne, né? Se alimenta a sua carne, é tanta bobeira, tanta besteira, a sua carne vai ficar tão forte que vai vencer o Espírito. Irmãos, não demos lugar à carne, mas vivamos em Espírito, em obediência à santa palavra de Deus. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? A salvação, a vida eterna. Amém? Você vai ganhar a salvação, a vida eterna. E Jesus está às portas. Vamos nos colocar na posição. Amém? Então temos: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Você toma posse? Creia na palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. Ela é o nosso único guia para que possamos ter uma vida abençoada aqui na face da terra. Está aqui, e um porvir, né? Uma vida abençoada aqui, e um porvir abençoadíssimo com o Senhor. Nada se compara com os céus para onde nós vamos. Aqui está o quaderno a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade nesta tarde de estar enviando o WhatsApp, está aí na tela, de enviando o seu pedido de oração. Nós vamos orar. Qualquer assunto quiser falar conosco, estamos aqui na disposição dos irmãos. Estamos aqui para servir. Amém? Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui nesta tarde de terça-feira. 19 de novembro de 2024. Eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde, de darmos continuidade da palavra do Senhor que começamos a falar nesta manhã, sobre o Salmo 23. Senhor, muito obrigado por ser o nosso pastor. Ah, Senhor, muito obrigado por cuidar de nós. Eu sinto o teu cuidado na minha vida. Eu sinto que o Senhor está cuidando dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, nesta tarde, visita os lares, visita os nossos irmãos, que eles possam sentir o cuidado do Senhor. Pai, abençoa o teu povo. Eu repreendo toda enfermidade, do alto da cabeça às plantas dos pés. Enfermidade vai embora. Senhor, eu venho lhe pedir que o Senhor abra as portas para essas pessoas que precisam de um milagre, nas portas abertas, Pai. Senhor, eu oro também por aqueles que estão enlutados nesta tarde. Conforta, consola os corações dos enlutados, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, muitas das vezes não entendemos os propósitos do Senhor. Não entendemos quando as pessoas partem, talvez de repente, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. E a vontade do Senhor tem prevalecido. Pai, nós estamos aqui nesta tarde orando por todos que estão ligadinhos aqui conosco. Abençoa os aniversariantes de hoje, meu Deus, com muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade. Visita todos que têm nos acompanhado nesse canal de oração, Senhor. Ministra a cura, ministra a bênção, ministra a salvação nesta tarde, meu Deus. Que pessoas possam ser alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Que pessoas possam ser tocadas pelo Senhor. Levanta essa pessoa que está caída, desanimada, cabisbaixo. Deus, visita nesta tarde. Faz, meu Deus, um milagre. Traz a cura, traz a paz, traz a solução. Traz as portas abertas, meu Pai, na vida dos irmãos. Senhor, manifesta o Teu poder, meu Pai. Eu oro por todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada nome, cada pedido que foi colocado aqui, Senhor. Que essas pessoas possam receber vida e vida com abundância. Pai, visita o Teu povo, nos dá uma tarde alegre, uma tarde feliz, uma tarde com a Tua presença. Senhor, seja bem-vindo no nosso lar. Visita o lar dos nossos ouvintes. Entra com providência, meu Deus. Muda a história de pessoas nesta tarde. Senhor, alcança esse coração quebrantado e contrito. E abençoa, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Deus, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Sejam abençoados nesta tarde. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Neste momento, vamos ouvir um testemunho. Mais um testemunho para a honra e glória de Jesus. E voltamos à meia-noite,
estaremos aqui, se Deus quiser, na oração da madrugada. Ficam todos com Deus, uma ótima tarde e noite, e até lá, se Deus quiser. Vamos para o testemunho. Bom dia, pastor Olímpio e pastora irmã Débora. Deus abençoe a vida de vocês e de toda a sua família. Eu quero dar um testemunho. Faz tempo que eu venho lutando por isso também. É um dos testemunhos que eu tenho para dar. Que eu fiquei muito feliz no sábado, dia 10. Foi no domingo, né, dia 10. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha um filho que estava, que há uns 10, 15 anos atrás deu muito trabalho. Deu muita dor de cabeça pra gente, porque não porque ele era mal com a gente, mas ele estava na vida louca, na vida do crime, mexendo com drogas, essas coisas. E graças ao meu bom Deus, as pessoas olhavam e falavam que para mim largar a mão dele, que não tinha mais jeito. E depois ele arrumou uma pessoa, ele se casou, uma pessoa também da igreja também. E eles começaram a ir para a igreja junto, tiveram família. Nossa, pastor, foi só bênção na nossa vida. Ele teve 8 filhos, bastante, né? Mas tudo pela glória de Deus, pela bênção de Deus. São todas umas crianças abençoadas, toda criança que está indo para o caminho de Deus, participa dos cursos, participa da escola dominical. E ele está levando a família dele tudo para o caminho certo. Quando fui mãe muito cedo, não tive essa experiência. Eu achava que depois que eu saí do orfanato, que a gente fomos criados no orfanato, né? Eu e minhas irmãs. E lá a gente não tinha muita estrutura para nada. Para você ter uma ideia, a gente só tinha direito a estudo, direito a alguma coisa de benefício, se tivesse família para visitar a gente. Ao contrário, a gente não tinha direito de nada. Então a gente foi uma pessoa assim muito mal estruturada na vida. E tendo a gente saímos do orfanato, não só eu como as minhas irmãs, a gente saímos do orfanato e já fomos direto para trabalhar em roça, trabalhamos muito em roça. Então a gente achamos que a vida da gente era assim. Então foi isso que aconteceu. Então depois disso a gente fomos indo e assim em diante.